Boa noite, irmãos, mais uma vez. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de João, capítulo 20. Livro de João, capítulo 20, nós vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. João, capítulo 20, versos 21 e 22. Vamos ficar em pé, reverência ao Deus dessa palavra maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 20, versos 21 e 22, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, ó Pai, possa fazer morada em cada coração aberto através da ação do Teu Santo Espírito. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor fale livremente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema dessa mensagem é uma linda história. E nós, à luz da palavra de Deus, nós vamos compartilhar a história da propagação do Evangelho. E nós usamos essa expressão, evangelismo, missões, que na verdade é a mesma coisa. O evangelismo, ele é atribuído à propagação do Evangelho aqui, missões. Esta nomenclatura é atribuída ao evangelismo longe, mas é a mesma coisa. O evangelismo aqui, ali, lá, missões aqui, ali, lá, é a mesma coisa. Nós fomos incumbidos de pregar o evangelho. E essa linda história, ela começa diante de uma tragédia, e que foi a tragédia do pecado. Quando o homem, ele pecou, ali passou a haver a necessidade de arrependimento. E é interessante porque essa história, nós vamos entender ela dentro da perspectiva do passado, do presente e do futuro. Quando nós olhamos o pecado do homem lá atrás, essa necessidade que surgiu de arrependimento, o Senhor Deus, Ele foi o primeiro evangelista. Deus não permitiu que Adão ficasse uma noite sequer sem ouvir do Evangelho. Quando o homem peca, Deus imediatamente chega até ele e profetiza lá em Gênesis 3,15, que viria um nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O nosso Deus pregou o Evangelho para Adão. E a história, então, ela começa. A história começa com o próprio Deus, o primeiro que pregou o Evangelho. Deus, Ele começa, então, a enviar os seus pregadores. A humanidade se multiplica, e com essa multiplicação também vem a multiplicação do pecado. Deus, então, envia Noé para anunciar o juízo de Deus, abrindo a oportunidade para que a humanidade se arrependa. Só que a humanidade, ela não se arrepende. Vem o juízo de Deus e apenas Noé e sua família se livram desse dilúvio. Após o dilúvio, a humanidade novamente se multiplica e Deus escolhe uma nação para anunciar as suas grandezas, para anunciar a solução do problema do pecado. Deus então chama Abraão e envia Abraão a uma terra estranha para ele. Abraão vai e através de Abraão surge então uma nação. Só que antes dessa nação surgir, Deus envia José para que a conservação da vida existisse. Depois Deus envia Moisés para libertar o povo. Depois de Moisés, Deus envia Josué e depois os juízes. Depois, Deus, Ele envia os profetas.
Os profetas que anunciaram acerca do juízo de Deus, mas também anunciaram acerca da solução do problema. O que dizer do profeta Isaías, quando ele disse que o Messias viria, que o Messias nos sararia, que o Messias nos traria a paz? Mas não era apenas os judeus os destinatários dessa palavra, e o profeta Jonas está lá para nos dizer isso. Mesmo contrariado, Deus o envia para pregar a uma cidade totalmente pagã e cruel, uma cidade que assassinava as pessoas sem conversa. E aquela cidade então se arrepende, porque Deus enviou um de seus homens até lá para pregar o evangelho. E o que dizer dos outros profetas? Quando nós pensamos sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, homens que Deus enviou para anunciar sim, que o juízo de Deus viria, mas também que a solução estava disponível. Mesmo assim, a maioria dessas pessoas não acreditou, mas mesmo assim Deus continuou enviando. Vem 400 anos de silêncio do Senhor, até que Deus envia João Batista para pregar o arrependimento, para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Deus segue nessa história linda, enviando os seus homens, enviando as suas mulheres, para anunciar a salvação, para anunciar a solução. João Batista foi, mais uma vez muitos não creram, e aqui nós chegamos no ápice, no auge dessa história maravilhosa, que é quando Deus se envia na pessoa de Jesus Cristo, para a salvação de toda a humanidade. O Pai envia Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fizesse uma obra grandiosa, disponibilizando o perdão, disponibilizando a graça, disponibilizando a salvação. Veja que essa linda história começou lá com o Senhor, e agora ela atinge o seu auge também com o Senhor. E nós chegamos então no texto que nós lemos, porque Jesus Cristo, Ele cumpre a sua missão e Ele morre. Após 3 dias e 3 noites, o Senhor ressuscita. E depois que Ele ressuscita, Ele se apresenta aos discípulos dizendo: paz seja convosco. Da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também envio vocês. E o que isso nos mostra? Que a história ela atingiu o seu auge, mas ela continua no auge. E por que ela continua no auge? Porque o nosso Messias é vivo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua a separar homens e mulheres para a pregação deste evangelho maravilhoso. Só que Jesus Ele nos dá uma informação aqui interessante. Nós que fomos impactados pela pregação do Evangelho, todos nós precisamos ir, Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, só que nós não temos que ir do nosso jeito, nós não temos que ir nos nossos achismos, nós não temos que pregar as nossas opiniões pessoais, nós não temos que gastar as nossas forças pregando qualquer outra coisa que não o Evangelho de Jesus Cristo. Tanto é que ele coloca aqui, assim como o Pai me enviou. E como é que o Pai enviou Jesus? Lá em João capítulo 12, a partir do versículo 44, a palavra de Deus diz o seguinte: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Aquele que ouve as nossas palavras não deve acreditar na gente, deve acreditar naquele que nos enviou. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz que em nós brilha não é nossa, mas sim daquele que nos enviou. E quem nos enviou? Jesus Cristo. Jesus diz aqui
neste texto ainda de João capítulo 12. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue. Porque Deus, nessa história linda, que é a história da propagação do Evangelho, Deus nunca escondeu a verdade, então nós, na nossa pregação, também não temos que esconder a verdade. O inferno existe. E todo aquele que rejeita a obra de Jesus Cristo na cruz, vai para lá. Não é da vontade de Deus. Lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós enxergamos ali claramente que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Nós somos possuidores da verdade. E dentro da perspectiva do presente, nós temos que pregar o Evangelho dizendo a verdade. Não o Evangelho fácil, onde ninguém vai para o inferno. Não o Evangelho fácil, onde todo mundo é salvo, independente se toma uma decisão ao lado de Jesus, se entrega a sua vida a Jesus ou não. É o Evangelho da Bíblia, é Jesus o nosso Evangelho. E o Senhor, Ele continua aqui: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então repare aqui, do mesmo jeito que o Pai enviou Jesus, Jesus nos enviou para dizermos aquilo que Ele fala para nós dizermos. E o que Ele fala para nós dizermos? Que há solução para este mundo, e a solução passa pela pessoa de Jesus. Que Jesus veio, morreu e ressuscitou para aquele que reconhece que é pecador, para aquele que crê. Que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e aquele que confessa o seu pecado seja salvo. Essa é a nossa pregação. E o texto continua, Jesus dizendo: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Do mesmo jeito que o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Jesus nos envia, não é do nosso jeito. E você que está aqui, você que chegou ao conhecimento de Jesus Cristo, essa história linda da propagação do Evangelho chegou até você. E quando você analisa a sua história, antes de Jesus e depois de Jesus, você pode concluir comigo com certeza que a sua vida mudou completamente e mudou para melhor. Que você tem hoje a saciedade da sua alma, porque a saciedade da alma só Jesus pode trazer. Você se lembra o dia que você tomou uma decisão ao lado de Jesus? Você se lembra do dia em que o fardo da condenação do pecado saiu das suas costas e você passou a ser nova criatura? Então você faz parte dessa história linda. Essa história maravilhosa da propagação do reino. Você estava perdido, mas o Evangelho chegou até você porque alguém enviado de Deus falou do Evangelho para você e para mim. E quando eu ouvi o Evangelho, eu percebi que eu não podia rejeitar. E eu tomei uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. E eu fui participante, eu fui pego por essa história linda, por essa linda história. E lembro, mais uma vez, que essa história, ela está no auge, e ela não sairá mais do auge. A história foi sendo construída, teve o seu auge em Jesus, e segue no auge. Todos aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade, são participantes dessa linda história. E por isso que é impensável essa história parar em nós. Porque não vai parar. O amor vai longe porque nada pode deter a pregação do Evangelho de Jesus. Nada. Quantas pessoas não se levantaram para tentar destruir, para tentar ofuscar, para tentar acabar com essa linda história, mas não conseguiram.
Cabe a nós então decidir se nós vamos de maneira ativa, se nós vamos de maneira prática, participar também dessa linda história, não mais como receptor do Evangelho, mas sim como um propagador do Evangelho. Cabe a nós, o Evangelho vai ser pregado. Vamos participar deste privilégio, sim ou não? Porque é maravilhoso. Ah, como é maravilhoso. Quando você prega o Evangelho e a pessoa vira para você e fala assim: eu quero Jesus. E você foi o instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. Quem é do ministério do discipulado, quem é do ministério AME, sabe do que eu estou falando. Quem participa dos nossos impactos evangelísticos, sabe do que eu estou falando. Quando nós pregamos aqui, o pastor faz o convite, e a pessoa levanta a mão. Eu me lembro do dia que a Deise tomou uma decisão, a Deise e o Márcio tomaram uma decisão. Vocês foram o primeiro casal que eu aconselhei junto com Laís aqui na igreja, vocês entraram na história. Veja, isso marca, você vê a mão de Deus. Quando o Evangelho chega a alguém perdido e essa pessoa toma uma decisão, nós não podemos perder o amor, nós não podemos perder a alegria, porque o céu festeja quando um pecador se arrepende, então nós temos que festejar também. Você quer mais festa? Pregue mais. Quanto mais pessoas ouvirem do Evangelho, mais as possibilidades de conversão. É o presente. E o amor vai longe, e nós temos que ir, não há outro povo para propagar o Evangelho, só existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como nós ouvimos a mensagem de domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, mensagens sensacionais, falando especificamente da mensagem da noite, onde o Evangelho do Reino foi tirado de um povo e dado para nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com essa linda história de propagação do Evangelho ou não? Vamos dizer sim em nome de Jesus. A palavra de Deus também nos informa, e eu preciso encerrar, a palavra de Deus nos informa o resultado dessa linda história. E aqui a perspectiva agora é do futuro. Na perspectiva do passado vimos o homem caindo, essa tragédia sendo convertida em uma linda história de propagação do reino. Essa história ela chega no auge quando Jesus vem e ela permanece no auge. Jesus nos enviou e este é o nosso presente. Não nos enviou sozinho. Nós temos o Espírito Santo do Senhor. Nós lemos: recebei o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos guia, que nos ilumina. E essa história linda, ela mostra um resultado maravilhoso. Um resultado que podemos resumir no texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Onde todos ali estão cantando: digno é o Cordeiro que comprou homens de toda raça, tribo e nação. E todo este povo, toda a criação canta louvores ao Senhor Jesus Cristo, ao Cordeiro que nos resgatou. Os resultados dessa história linda é o céu povoado de gente redimida. O resultado dessa história linda é no céu, todos nós, sem pandemia, sem doença, sem lágrima, sem nada, cantando louvores ao Senhor, e cantando mais, e a voz não vai ficar cansada, e todos nós juntos. É o resultado dessa linda história. Minha conclusão é uma pergunta objetiva e direta. Você participará dessa linda história propagando Jesus? Que Deus nos abençoe.